eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar esta graça através desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Iremos falar nesta noite sobre o tema Igreja com profundidade na fé. E o texto, especificamente o texto aqui para esta palavra, está lá, onde nós lemos no capítulo 3 de Efésios, e vamos pegar o versículo 18, versículo 20, ou 18 e 19, para que nós possamos estar falando a respeito. E a palavra nos diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, se nós queremos ser tomados de toda a plenitude de Deus, nós temos aí a receita, né? A receita básica para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. É certo de que nós, como seres humanos, nós vivemos na superficialidade. E por que eu digo superficialidade? Porque a camada externa é a camada confortável. Logo, nós vivemos na camada externa da terra. Então, nós vivemos dessa forma confortável, né? E nós vivemos na superfície. E nós gostamos disso, gostamos de viver na superfície. E muitas vezes nós não queremos entrar, nós não queremos aprofundar, nós não queremos ir buscar mais fundo, porque a superfície já é o suficiente para nós vivermos e vivermos bem, né? E é por isso que esta palavra ela vem trazer para nós aqui alguns ensinamentos que nós precisamos estar orientados para saber que nós precisamos, como igreja, precisamos de aprofundamento, nós precisamos de aprofundar, ir lá no fundo. E nós vamos ver algumas características, nós vamos ver que Paulo ele já nos mostra aqui algumas metáforas, assim, para que nós possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, nesse local que nós temos aqui a respiração em excelentes condições, onde nós desfrutamos das fontes das águas, onde nós nos locomovemos, onde nós temos facilidade, este é o local que nós queremos ficar, né? E aí, exceto por esta característica, o restante do termo aqui empregado, superficial, ele tem um sentido totalmente negativo. Viver na superficialidade é negativo diante de Deus. Então, logo quando nós olhamos para a nossa vida terrestre aqui, para aquilo que nós vivemos no mundo, nesse mundo em que nós estamos, nós temos uma conotação que a superficialidade é coisa boa. Logo, para Deus isso não é. Nós precisamos de ir mais fundo, de aprofundar. E nesse contexto nós vamos ver aqui o que nós precisamos para a nossa fé cristã, né? E é necessário que a nossa fé ela seja cultivada com profundidade, com desenvolvimento pleno, né? A gente não pode apenas pensar que uma semente jogada na superfície ela vai criar raízes profundas. Nós precisamos de, no mínimo, cavar uma covinha lá e colocar uma semente para que ela possa, ali na cobertura do solo, ela possa ter resistência para que então ela se aprofunde. E aí ela precisa de umidade da terra para que ela possa crescer. Quando a gente estava lá na roça, tinha
uma profundidade correta para colocar a semente. Se colocasse ela, dependendo de como estava a umidade da terra, a gente precisava colocar a semente para que ela pudesse então nascer, para que ela pudesse crescer e produzir e dar frutos. Porque se colocasse ela muito superficial, o sol vinha e queimava aquela terra, esquentava e ela morria. E ela não nascia. Mas se colocasse também muito profundo, ela não conseguiria romper a terra e também não ia sair fora. Ela precisava daquele espaço correto para que pudesse nascer, para que pudesse produzir. Assim também é a nossa vida cristã. Nós não podemos viver na superficialidade, porque senão o sol da maldade, ele vem e vai queimar as nossas vidas. E nós não vamos crescer e desenvolver e nem produzir frutos. Mas quando nós estamos na profundidade correta, que o texto bíblico vai nos mostrar aqui, qual é essa profundidade correta, quando nós estamos na profundidade correta, então nós vamos conseguir, as nossas raízes vai se formar e vai estar bem aprofundada nesta terra, e logo nós vamos sair com força, e logo nós vamos também crescer e produzir e dar frutos. E este tem que ser o objetivo do cristão: crescer, produzir e dar frutos. Nós não estamos aqui apenas para viver, uma vida sem produção de frutos, mas nós precisamos produzir frutos. Esta é a vontade do Senhor para nós. Então, apenas manter na superfície resulta em crentes frágeis e imaturos, sem uma base sólida. Como membros da Igreja de Cristo, é essencial que nós rejeitamos a ideia de viver uma fé superficial. Nós precisamos rejeitar essa ideia. Nós precisamos de ir mais fundo, porque nós temos um Deus que tem um profundo amor para conosco. E nós cantamos aqui o profundo amor de Deus. E agora, se Deus tem um profundo amor para conosco, se Deus ele se aprofunda em nos amar, por que nós não podemos nos aprofundar em buscar a presença dEle? Em querer estar na presença dEle? Parece que nós estamos rejeitando o profundo amor de Deus quando nós não queremos nos aprofundar em Cristo Jesus. Mas nós temos um Deus que é bondoso e misericordioso, um Deus que nos ama e um Deus a qual nós servimos. E consciente disso, Paulo ele faz questão aqui, faz questão de mostrar, ou faz questão de interceder pela igreja de Éfeso, desejando que eles também pudessem alcançar esta fé sólida e profunda. Assim também deve ser a nossa igreja, igreja do Xaxim. Uma igreja tem que ser aprofundada na fé, uma igreja que tem que ser firmada na fé de Cristo, uma igreja que tem que estar com as raízes bem profundas, para que possa crescer e desenvolver. E quando eu digo igreja, eu não estou falando desse prédio aqui do Xaxim, mas eu estou falando de eu e você, como igreja do Senhor, que nós precisamos estar tomando como base esse texto aqui de Paulo, quando ele escreve essa carta, que no capítulo 3, versículo 14 a 21, Paulo ele apresenta esta oração, e esta oração ela é considerada uma das mais belas orações que nós podemos ver na Bíblia, porque ela tem profundidade. Não é uma oração superficial, ela tem profundidade. E o rogo do apóstolo aqui, ele faz um pedido a Deus em nome da igreja, buscando o crescimento espiritual, buscando o desenvolvimento espiritual. Que esta deva também ser a nossa súplica, que a nossa oração, ela possa ser uma oração de busca de aprofundamento espiritual, uma busca uma busca incessante de aprofundamento. Nós precisamos rejeitar a comodidade.
precisamos rejeitar o berço esplêndido. Nós precisamos buscar em oração, assim como Paulo, ele teve essa ousadia de buscar essa profundidade. Nós precisamos buscar essa profundidade. E nós vamos ver aqui duas características desta oração. A primeira delas que é preciso poder para buscar a profundidade. E esse poder, ele não está em nós, ele não vem de nós. Paulo, ele inicia esta oração dizendo, por esta razão. De que razão que ele está falando aqui? Ele está falando do projeto de Deus. O projeto de Deus é que todas as pessoas possam ser herdeiros e co-herdeiros dos céus. O projeto de Deus é que não somente o povo hebreu, mas que todos os povos, gentios, e por isso nós estamos no meio deles. E esse projeto, ele nos alcançou. E esse projeto, ele vem através de Jesus Cristo, por meio do Evangelho de Jesus, ele vem até nós. Em outras palavras aqui, né, nós como gentil temos o direito e os privilégios espirituais por meio do Evangelho, tanto quanto tinham os judeus na sua época. Os judeus tiveram, porque era um povo eleito, eles tinham esse privilégio, mas nós fomos alcançados através da cruz. A cruz, ela igualou a todas as pessoas. Então, todos têm acesso a Deus por meio do Espírito. O Espírito Santo. E depois de anunciar esta verdade, Paulo, ele ora para que esta igreja, composta de gente de tribos e nações, gente diferente, assim como nós neste momento estamos aqui, gente diferente uns dos outros, mas para que todos desfrutem da graça de Deus. Nós podemos ser diferentes na nossa cor, nós podemos ser diferentes na nossa nacionalidade, nós podemos ser diferentes no nosso jeito de ser, mas de uma coisa nós precisamos ser iguais na profundidade do amor de Cristo. Cristo em primeiro lugar, sempre. E o apóstolo, ele pede o fortalecimento aqui através do poder do Espírito. E ele diz, oro para que sejais interiormente fortalecido com o poder do seu Espírito. O verso 16. Então é o poder do Espírito que dá a capacitação necessária para a vida cristã. Note aqui que esse poder, ele precisa agir no íntimo. Não é na aparência, não é na maneira de vestir. O poder aqui precisa estar lá no interior do homem. Era o centro da vontade, da inteligência, dos valores da pessoa humana. É lá no centro que precisa. E nós podemos dizer aqui com essa expressão que este poder precisa estar no coração, no interior. O Espírito Santo, ele opera no interior do ser humano, onde o público visível, onde a aparência não alcança, aonde nós só vamos poder ver alguma coisa através dos frutos que acontecem naturalmente. E que esse poder, ele possa habitar, ou que possa fluir grandemente na vida de cada um que está nesta noite aqui. O poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O poder de Cristo habite em cada coração. Que o poder de Cristo, ele possa nos transformar. Que ele possa entrar aqui no nosso homem interior. E assim transformando não somente o coração, mas transformando também as nossas mentes. Ontem, o programa, vocês ouviram, né? E a ideia era que aqui tem um cérebro e também tem um coração. O cérebro mostrando que é preciso conhecimento, mas o coração mostrando que é preciso ter experiência. Não adianta apenas ter conhecimento, mas é necessário ter experiência.
E essas experiências nós só vamos conseguir através de nós aprofundarmos no Espírito de Deus. Então, ainda que seja uma verdade, aqui está em jogo não a habitação propriamente dita, mas a qualidade desta habitação. Além de consolar e animar, aqui o Espírito ele precisa reinar no coração do crente. E é isso que ele faz. E é isso que ele está fazendo. E Cristo, ele quando habita em nós plenamente, ele vai fazer a grande diferença. E nós vamos poder notar essa intensidade. Então, aqui o texto ele tem dois verbos. O primeiro significa habitar como um estrangeiro. Trata-se aqui de aquela habitação temporária, que a gente às vezes, tem muitas pessoas que têm, né, a sua casa na praia, né, muitos não têm. E aí você vai lá e aluga uma casa na praia e você vai lá habitar alguns dias, no máximo 3, porque senão você não aguenta pagar também, né? E aí você habita lá naquele lugar, mas a casa não é sua. Você vai ali só para habitar por aqueles dias. E você volta. Mas isso é o que significa esta primeira parte aqui. A expressão de... Agora, quando ele vai estabelecer um lugar, aqui conota-se permanência, propriedade. Enquanto a primeira expressão é só um alojamento, a segunda expressão é uma residência. Ele passa a habitar todos os dias, a viver junto, a andar junto, a transformar a vida. Então, enquanto a primeira é uma moradia apenas de restrições, a segunda, ela é uma moradia de bem-estar. É uma moradia de intimidade, é de sentir verdadeiramente. Então Paulo ele ora aqui para que todo cristão por meio do Espírito Santo sinta em casa, com o coração aberto, sinta-se com o coração definitivamente entregue a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo não é apenas uma visita, mas Jesus Cristo passa a ter acesso a reinado na sua vida. E então, qualquer ambiente da sua casa é um ambiente íntimo para Jesus Cristo, porque Ele pode ir em todos os lugares, porque Ele é um habitante da sua casa. Paulo, ele deseja que Cristo não apenas habite, mas que também se sinta em casa no coração dos cristãos, indicando uma comunhão mais íntima, em vez de uma relação superficial. Só é possível ter profundidade quando o nosso ser interior, quando as nossas mentes, quando a nossa personalidade é controlada por Cristo. Que a nossa oração seja para que o Espírito de Deus habite em nós e nos encha cada dia mais de Cristo, para que Ele tenha acesso e tenha controle íntimo sobre as nossas vidas. Assim como a oração de Paulo, que essa oração continue nas nossas vidas. A segunda característica desse texto é que é preciso entendimento para atingir essa profundidade. O apóstolo ele está orando aqui para que a igreja ela tenha não um amor raso, superficial, mas um amor que seja profundo. Ele sabia que para exercitar o amor, a igreja precisa do poder do Espírito Santo. A igreja precisa de Cristo habitando nela. E por isso é que ele faz primeiro esses pedidos. E depois ele suplica: oro para estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Versículo 17. O apóstolo aqui, ele utiliza estas metáforas de profundidade. A metáfora de arraigado como se fosse uma árvore. E de alicerce aqui como um edifício.
A árvore e o edifício, eles são apenas a aparência, mas a saúde e a firmeza estão onde nós não vemos. A saúde e a firmeza está na árvore, ela está nas raízes. Como está aprofundada essas raízes, para que o vento não venha e possa derrubá-la com facilidade, mas que ela possa estar bem aprofundada, essas raízes. Assim também como o edifício, quando nós olhamos para uma bela estrutura, um belo edifício, nós não enxergamos o que está embaixo, nós não enxergamos a fundação, mas dependendo da altura desse edifício, depende a profundidade da sua edificação. E às vezes nós queremos estar num lugar bem alto, queremos crescer, queremos ser o popstar da igreja, mas sem profundidade, sem alicerce, sem raiz, isso não vai dar certo. Mas isso só consegue-se através do poder do Espírito de Deus. Nós precisamos de profundidade, precisamos de estar bem fincados, para que possamos crescer com saúde e naturalidade. E se falando aqui de fé cristã, nós precisamos ter raízes e alicerces no amor. Ele deve ser a base da nossa vida edificada. Paulo, em sua oração, ele apresenta aqui a razão pela qual ele pediu para que os cristãos estivessem arraigados e alicerçados em amor. E ele diz: a fim de que podemos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, alguns comentaristas têm até medo de falar sobre isso, porque tem medo de dimensionar este amor, porque nós não conseguimos dimensionar, não conseguimos calcular exatamente esta medida. E por quê? São 4 medidas matemáticas aqui que precisam de sabedoria para ser definidas. E este é o amor de Deus, o infinito amor de Deus para conosco. Este é o amor pela salvação da humanidade. Este é o amor que dispensa qualquer comentário. John Stott, ele comentando sobre esse texto, ele diz: aprofunda-se um pouco mais ao dizer que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a total humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade e suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo para o céu. Talvez esta seja a melhor definição desse texto para nós. Nós temos um Deus que Ele quer nos abraçar. Nós temos um Deus que este amor dele dura toda a eternidade. Nós temos um Deus que Ele consegue uma profundidade incrível para nos alcançar, nem que esteja lá perdido na lama, Ele consegue nos alcançar esta profundidade, esse amor de Deus. E ainda, não somente isso, mas uma altura incrível que Ele quer nos levar para os céus. Que esse seja o nosso entendimento através do amor de Cristo. Mas um detalhe importante nesta oração, para nós compreendermos essa grandiosidade do amor de Cristo. Ele diz assim: todos os santos. Isto somente vai ocorrer quando todos os santos quiserem isso para as suas vidas. Não basta eu querer, não basta você querer, mas é preciso que nós todos queiramos a mesma coisa. Queiramos que Deus, através desse grande amor, Ele possa nos alcançar de forma tal que a igreja dele viva uma nova experiência. E Deus, Ele fala aqui, através dessa palavra, que é quando isso acontecer,
nós vamos ver o impossível acontecer. Na comunidade em que nós vivemos, juntamente com os nossos irmãos, quando nós trocamos as experiências, quando nós caminhamos para o entendimento mais claro e elevado, quando nós buscamos fazer a mesma coisa, quando nós buscamos pelo amor de Deus, assim nós estamos caminhando para o entendimento do grande amor, de viver esta profundidade do amor na igreja. E nós precisamos de viver esta profundidade de amor na igreja de Cristo. A palavra, esse texto na Bíblia Viva, ele diz: e por si mesmo experimentar este amor. Então quer dizer que nós precisamos conhecer este amor. Quer dizer que nós precisamos experimentar este amor. Quer dizer que nós precisamos viver este amor, para que nós possamos realmente viver esta bênção no meio da igreja. Então, que as nossas raízes, elas estejam profundamente aí arraigadas no amor de Cristo, que nós possamos viver esta prática para a glória de Deus, e não somente como uma bela árvore que tem uma folhagem frondosa, porque não adianta ter folhagem frondosa. Jesus diz, quando foi buscar fruto da figueira: você não adianta para mim, não adianta você ser bonita, não adianta você fazer sombra, não adianta você ser grande. Se você não tem fruto, amaldiçoada está. É isso que o Senhor espera. Crentes frutíferos, que atinja a maioridade da fé. O fortalecimento e o poder operam no íntimo de todo o ser, para que Cristo tenha residência permanente no homem, de tal maneira que ele se aprofunde no conhecimento e na prática do amor. Só assim nós podemos caminhar com intensidade e na plenitude de Deus. Para concluir, Paulo, ele demonstra aqui a importância da oração, colocando-se de joelhos. Não era uma prática do judeu se colocar de joelho. O judeu sempre orou em pé. Eles não se colocavam de joelho. Mas Paulo, ele faz questão de mostrar para nós aqui esse detalhe, que estava se colocando de joelho. A tarefa aqui é de superar o desejo humano, o desejo natural. Muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas que nós não temos costume, que não é do agrado do nosso corpo. Mas este é o desafio que nos traz força através do Espírito Santo. É fundamental que a igreja ela seja um lugar habitado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, cada um deve procurar sempre ser cheio do Espírito. Cada pessoa deve buscar isso todos os dias. O nosso conhecimento racional de algo não significa que é o suficiente. Talvez você saiba toda a teoria de pilotar um avião, mas nunca teve a oportunidade de pilotar um. A única maneira de obter aqui um verdadeiro conhecimento dessa atividade é praticando. Você nunca vai poder ser um piloto se você não praticar. Além de compreender o amor que existe em Cristo, também é necessário que nós queiramos amar uns aos outros.
É necessário que nós queiramos viver este amor. É prática. Ser igreja significa amar uns aos outros, amar ao pecador, assim como o Pai, Ele nos ama. Assim como nós amamos, que dizemos que amamos Deus, amamos o Pai, amamos o Espírito, amamos o Filho, e nós dizemos que amamos, e aí a Bíblia nos diz que se nós dizemos que amamos a Deus, a qual nós não vemos, e nós reprovamos o nosso irmão, a qual nós estamos vendo, nós somos mentirosos. Paulo, ele ora aqui sabendo que serve a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Versículo 20. Peça para este Deus que Ele o fortaleça com o Espírito Santo e que Cristo habite em cada coração intensivamente. Quando isso acontecer, e quanto mais isso acontecer, mais será evidenciado o amor. E que nós possamos viver isso para a glória de Deus. Lembre-se da figueira, não por uma aparência, não por uma folhagem, mas que possamos dar frutos para a glória dele.